Bom, e se eu tiver ângulo negativo? O que eu faço? Porque você fala, professor, o que é ângulo negativo? Bom, ângulo negativo é a seguinte ideia. Quando você pega lá o círculo trigonométrico, um ângulo qualquer, marca aqui o zero. Se você anda nessa direção 30 graus, ou π sobre 6, então esse ângulo é positivo. Então, quando você vai nessa direção, um ângulo cresce positivamente. Mas às vezes, por diversas vezes, ao invés da gente ir na direção do sentido anti-horário, a gente pode ir no sentido horário, ou seja, eu desço aqui. Então, se eu venho no sentido horário, eu marco o ângulo negativo. Só que o ângulo correto do ângulo para ser medido é no sentido horário. Então, eu tenho que buscar a equivalência deste ângulo dentro do círculo trigonométrico. Então, este ângulo de menos 30 graus para baixo é exatamente igual a esse aqui que eu vou pintar de vermelho. Ó. Então, você chegar nesse ponto aqui, chegar até aqui, dar essa volta completa, é a mesma coisa que você descer 30 para lá. Como a gente sabe que a volta completa tem 360 graus, e aqui eu tenho uma abertura de 30, então este ângulo é 330 graus. Então, menos 30 graus é exatamente igual a 330 graus se eu tivesse medido no sentido horário. Então, vale a pena a gente pegar um ângulo positivo e reduzir dentro do círculo trigonométrico, e um ângulo negativo também tentar reduzir dentro do círculo trigonométrico, porque vai facilitar a hora de fazer os cálculos, tá bem? Porque, em geral, as tabelas todas são para ângulos dentro do círculo trigonométrico de 0 a 2π. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar um ângulo θ negativo que está entre menos 2π e 0, ou seja, está do lado negativo, como é que eu faço para levar este ângulo dentro do círculo trigonométrico correto? É só somar 2π com ele. Então vai ficar o quê? Θ mais 2π. Então, por exemplo, imagina que eu pego o ângulo menos 3π sobre 2. O que eu faço para levar esse ângulo no intervalo 0 a 2π? É só somar. Menos 3π sobre 2 mais 2π, que vai dar quanto? Π sobre 2. Se você fosse fazer o desenho aqui, ó, o que seria? Então, menos 3π sobre 2, imagina que você está aqui, ó. Então, aqui, ó, 90, π sobre 2, 180, menos π. Menos 3π sobre 2 é isso aqui. Tá vendo que o ângulo efetivo dele... tá vendo que o ângulo efetivo dele é exatamente este aqui? Que é π sobre 2? Tá? Então, por isso que deu π sobre 2. Bom, a pergunta é, e se o meu ângulo for menor ainda que menos 2π? Tipo lá, for menos 17π sobre 3. E aí? O que a gente faz? A gente tem uma fórmula parecida, tá? Então, a fórmula aqui, ela mistura as duas coisas. Aquela fórmula de redução ao quadrante, mais a fórmula para tornar essa parte aí positiva. Tá bem? Então, a fórmula é assim, ó, é θ, que é o ângulo que eu quero reduzir, mais 2π vezes a divisão agora, você pega só o módulo do ângulo, tá? O ângulo é negativo, você pega a parte positiva só. Por isso eu pus essas duas barrinhas aqui para indicar que é o módulo do ângulo. Divido por 2π, então faço essa conta que eu já estava acostumado, depois no final das contas eu somo tudo com π, porque isto aqui vai dar um ângulo negativo ainda, mas esse ângulo negativo que eu vou obter com essa conta vai estar entre menos 2π e 0. Depois eu somo com 2π para levar na parte correta que eu quero. Então, por exemplo, imagine que eu queira reduzir o ângulo menos 7π sobre 2 para o intervalo 0 a 2π. Menos 7π sobre 2, ele é menor do que menos 2π. Tá certo? Ele é menor. Então, você deu uma volta completa para trás e andou mais um pouco, tá bom? Rodou mais um pouco, então ele é menor. Então, a fórmula que a gente usa vai ser esta aqui. Então, vai ficar o quê? Ó? Menos 7π sobre 2, mais 2π, 7π sobre 2 dividido por 2π. O π com π vai embora, então vai ficar 7, 7 meios dividido por 2 vai dar 7 quartos. Fazendo a conta na calculadora, isso aqui vai dar 1 e uns quebrados, tá? 7 dividido por 4, porque se fosse 8 dava 2. Como é 7, vai dar 1 e uns quebrados. Então eu pego só a parte inteira, então é 1. Então vai ficar o quê? Menos 7π sobre 2, que é o ângulo que eu quero reduzir,
mais 2π vezes essa divisão que eu fiz, mais esse 2π aqui, que é para corrigir o ângulo dentro do intervalo 0, 2π. Então, fazendo a conta aí, vai ficar aqui, ó, 2π mais 2π dá 4π. Então, menos 7π sobre 2 mais 4π, tirando o mínimo aí vai dar 2. Então, fica menos 7π mais 8π, vai ficar π sobre 2, que é o valor que está aqui, ó. Tá bom? Então, o ângulo menos 7π sobre 2 é equivalente ao ângulo π sobre 2. Professor, em grau, o que a gente faz? Mesma coisa, mesma ideia. Tá? Em grau, para fazer em grau, é só trocar o que está feito para 2π para 360 graus. É a mesma coisa, ó. A fórmula é exatamente a mesma, a região é a mesma que eu estava fazendo. Tá bem? Então, por exemplo, o ângulo de menos 120 graus. Menos 120 graus, ele é maior do que menos 360. Então, basta eu fazer o quê? Só somar. Então, vai ficar menos 120 mais 360. Ó. Menos 120 mais 360 dá 240. Então, o ângulo equivale a 240 graus. E se eu tiver menor ainda que 360? Então, por exemplo, menos 820. Como é que a gente faz a conta? A fórmula é essa aqui, ó. Exatamente essa aqui. Então, vai ficar o quê? Menos, que é o θ, 820, mais 360. Lembra que eu pego só a parte positiva? Então, vai ficar 820 dividido por 360. 820 dividido por 360 dá 2 uns quebrados. Então, a parte inteira, 2. Tá bem? Aqui faltou um mais aqui. Porque é 2 vezes 360 mais 360. Tá? Então, vamos lá. 2 vezes 360 dá 720. Menos 820 mais 720 dá menos 100. Menos 100 mais 360 dá 260 graus. Então, menos 820 equivale ao ângulo de 260 graus no intervalo de 0 a 360 graus. Bom, agora vamos ver o que acontece com os ângulos para seno, cosseno, e aí, obviamente, para tangente fica fácil, porque a gente usa a relação de seno e cosseno que a gente sabe. Uma coisa importante é o seguinte, ó, o valor do seno é periódico, o valor do cosseno é periódico também. Então, por exemplo, se você pegar o seno de θ mais 360, é igual ao seno de θ. Então, quando você dá uma volta completa e anda mais um pouco, o ângulo é só igual àquele pouco. Então, por exemplo, o seno de 360 graus é igual ao seno de 0 graus, que é igual ao seno de 720 graus, e vai embora. Se repete. Fala, professor, o seno de 10 graus é igual ao quê? O seno de 10 graus é igual ao seno de 10 graus mais 360. Então, repete. Aqui, 360 mais 10 é 370. Então, começa a repetir. Por isso, a gente vai redução no primeiro quadrante, porque o que importa são os valores que a gente acha. Primeiro quadrante, não. No círculo trigonométrico. São os valores que a gente acha no círculo trigonométrico. Por quê? Tanto seno quanto cosseno são funções que se repetem. Mas a gente pode também reduzir os nossos valores de seno e cosseno para o primeiro quadrante. Isso também acontece e facilita às vezes no cálculo. Hoje em dia a gente tem calculadora, né? Não precisa ficar olhando lá na tabela, mas às vezes ajuda a gente fazer redução dos nossos ângulos de qualquer lugar do círculo trigonométrico para valores no primeiro quadrante. Então é útil a gente olhar isso aí no primeiro quadrante. Bom, que tipo de redução que a gente tem? Então imagine que você tem um ângulo no segundo quadrante. Tá bem? Um ângulo qualquer no segundo quadrante. Se for em graus, vai ser entre 0, 90 e 180 graus. E se for em radiano, vai ser de π sobre 2 até π. Como é que é o valor do seno deste ângulo? Então, o valor do seno deste ângulo vai ser o seno de 180 menos θ. Então, por exemplo, você fala, professor, me dê um exemplo aí com ângulo. Por exemplo, imagine que a gente queira achar o seno de 120 graus. Então, o seno de 120 graus, que está no segundo quadrante, vai ser o seno de 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60. Então, isso aqui vai ficar o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, ele é raiz de 3 sobre 2.
Então o valor de 120 é a raiz de 3 sobre 2. Então você está vendo que você não precisa decorar a tabela para 120, que você já encontra sabendo de 60, sabendo dessa transformação, você acha para 60. E o cosseno? O cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 180 menos 120. Então vai ficar menos seno de 60 graus. Seno não, desculpe, cosseno, que é menos raiz de 3 sobre 2. Desculpe, menos meio. Menos meio. O cosseno de 60 é meio. Então vai ficar menos meio. Tá bem? Então é fácil. Jogar na fórmula aí, moleza, facinho de fazer. Bom, a mesma coisa vale para o ângulo em radiano. A fórmula é a mesma, tá vendo? Eu só troco o 180 por π, ó. Só troco 180 por π, não muda nada. E agora se tiver no terceiro quadrante? Tá bem? Como é que é no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, se a gente lembrar, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, ó, o seno de θ é menos e o cosseno de θ é menos. O seno de θ é menos o quê? Seno de θ menos 180. Então, por exemplo, se eu der o ângulo, vamos pensar num ângulo aqui entre 180 e 270, tipo 210. 210 está nesse range aqui, nessa região. Tá? Então, seno de 210 vai ficar igual ao quê? Menos seno de 210 menos 180. 210 menos 180 dá 30. Então, aqui vai ficar menos seno de 30. Seno de 30 é quanto mesmo? Seno de 30 é meio. Então, aqui vai ficar menos meio, ó. Então, seno de 210 é menos meio. Está vendo que você não precisa decorar também a tabelinha? Então, você consegue, sabendo o primeiro quadrante e essas transformações, você sabe vários ângulos, né? O cosseno, 210. Bom, vai dar a mesma coisa, ó. O argumento que está aqui, exatamente o que está aqui. Então, aqui vai ficar menos cosseno de 30 graus, que é menos raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Molezinha. Quando a gente faz nos ângulos π aí também, né? O ângulo em radiano, é a mesma fórmula, ó, só troquei 180 por π, 180 por π, o sinal é mesmo, não muda, tá? Então, se você souber isso aí, fica fácil. Para você lembrar, você olha dentro do seu círculo trigonométrico e lembra, ó, o seno é a parte de cima, então positivo, positivo, negativo, negativo. O cosseno é quem? O cosseno é aqui, ó, tá? Então, ó, o cosseno é positivo, positivo no primeiro e quarto, negativo no segundo e terceiro quadrante. Então, facilita, ó. Isso é o seno, isso é o cosseno. Facilita muito na hora da gente olhar esses sinais aqui. E no último, no quarto quadrante aí, ó. No quarto quadrante, vamos olhar o desenho? Ó, quarto quadrante, para seno. Lembra que aqui é o seno? Então, positivo, positivo, negativo, negativo. Então, o seno vai ser negativo. E o cosseno? O cosseno é aqui, ó. Positivo, negativo, negativo, positivo. Então, o cosseno vai dar positivo. Tá vendo? Ó. Cosseno positivo e seno negativo. Tá? Então, coincide. E a fórmula é o quê? Vai ficar 360 menos θ. 360 menos θ. Vamos pensar aí no ângulo entre 270 e 360, por exemplo, o ângulo de, sei lá, 300. Então, seno de 300. Quanto que vai ser o seno de 300? Vai ficar menos seno de 360 menos 300. 360 menos 300 vai dar 60. Certo? Então, o seno de 60 é menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 300? É o cosseno de 60, que é meio, tá?